Boa noite, famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Esta noite nós tivemos o privilégio de assistir mais um show. Um show que mais parecia uma apresentação circense. E este show partiu de uma casa que tem por obrigação, preservar a sua própria soberania, a soberania de suas decisões, e sendo o poder máximo na área jurídica, o Supremo Tribunal Federal, se faz necessário que vossas excelências, senhores e senhoras, que ocupam aquelas cadeiras, deem exemplos em competência, capacidade de avaliar, de julgar e principalmente exemplos em educação. Porque afinal de contas, a sessão é pública e o povo que pagam pelos salários de quem ocupam aquelas cadeiras, querem mais respeito, estão sedentos por justiça. E aí, em meio a uma sessão, com os senhores e senhoras, vossas excelências, ocupando as vossas cadeiras, as vossas nobres cadeiras, com uma pompa e uma toga que lhes dão a autoridade de decidir sobre tudo e sobre todos, desde que estejam processados, e fazer justiça. E aí sim, a verdadeira justiça, a justiça cega. E é esta confiança que o povo brasileiro procura depositar em vossas excelências. Mas aí, quando nós vemos a indicação, por exemplo, que eu já cansei de criticar aqui, Vossa Excelência, senhor ministro Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, que foi ministro da Justiça do governo Temer, e que conduzia um escritório que agora, pelo que eu percebo, todos os ministros tinham escritório, ou a grande maioria, raras eram as exceções. E se desligaram, segundo os senhores ministros, Vossas Excelências se desligaram dos escritórios. Caso de Alexandre de Moraes, que tinha 151 processos relacionados ao PCC. Aí, em meio à sessão, e ao lado de Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, o ministro Gilmar Mendes, ofende o ministro Fux por retirar da pauta a discussão do auxílio moradia. Vejam que Vossa Excelência, o ministro Gilmar Mendes, não busca saber, se informar, já que ambas as partes solicitaram a retirada da pauta porque haveriam de tentar entrar num acordo extrajudicial. E ele não sabia. E ele parte para cima duramente do ministro Fux por retirar da pauta a discussão do auxílio moradia, que, ao meu ver, é irrelevante.
diante de tantos problemas que o país tem enfrentado, diante das carências e necessidades desse povo, povo sofrido, trabalhador, que paga os seus impostos dioturnamente. Então esse auxílio moradia é irrelevante. Para mim, então, que já contei a minha história, que até hoje não tenho um imóvel próprio, em detrimento da minha profissão, em detrimento de traficantes, bandidos, eu perdi o imóvel que eu tinha financiado. E ninguém me ajudou, nem Polícia Militar, nem Governo do Estado, nem Secretaria da Habitação. Mas Vossa Excelência, o ministro Gilmar Mendes, está preocupado com o auxílio moradia. Vejam que interessante. Ofendeu Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, presidente da casa. Que baderna é essa? Que bagunça é essa? Como ele se julga no direito de censurar, de questionar as atitudes ou as decisões da presidente da casa. E ele está buscando incessantemente reverter uma decisão de 2016, onde por 6-5, em votação democrática e livre, fora decidido pela prisão, após julgamento dos recursos em segunda instância. E não só ele, dá para perceber que outros também estão tentando reverter a situação para salvaguardar o lado de um cidadão. E um cidadão que está envolvido, como tantos outros parlamentares, o próprio atual presidente, envolvido em delações, áudios, vídeos e uma série de situações aí que concorrem, né? Loures lá, relacionado a Michel Temer, Aécio Neves, né, Eduardo Cunha, e assim por diante. Se eu for aqui falar só de a JBS, que comprava gado da família de Gilmar Mendes, né, a JIF, que foi administrada por Meirelles, ela delatou mais de 1.800 políticos parlamentares que recebiam propinas. Quantos estão presos? Quantos? De tudo isso que aconteceu, de mensalão e agora do petrolão, das propinas, delações, quantos estão presos? Quantos? Agora nós não. O povão escreveu, não leu, o pau comeu. É cana dura, né? Depois, não satisfeito, o ministro Gilmar Mendes, ele está fazendo e desfazendo, deitando e rolando e nadando de braçada na frente do povo brasileiro. Ele critica a casa por não votar contra, por votar contra, aliás, a situação de buscar recursos financeiros da iniciativa privada ou de doadores ocultos. Ele se revolta quando ele vê que a maioria não dará continuidade a esse tipo de processo. Ou seja, barrarão os políticos de buscarem recursos de doadores ocultos. Óbvio. Que foi o que aconteceu aí. Não serão doações, serão propinas
Não serão doações, serão propinas, como sempre foi. Alegarão que serão para as campanhas políticas, mas na verdade serão para os seus próprios bolsos. E para mandarem para paraísos fiscais e etc e tal. Né? Então veja, o ministro Gilmar Mendes, ele toma atitudes intempestivas diante dos seus colegas, demonstrando uma falta de equilíbrio muito grande. E, ao meu ver, já deveria não estar mais ocupando aquela cadeira. Porque recebe muito para cumprir com as suas funções. Então, gente, vejam, ele, mais uma vez, ele parte para cima novamente do ministro Luiz Roberto Barroso, de uma forma, assim, impensada, publicamente, né? E faz acusações, ou insinuações, melhor dizendo, à decisão de 2016, onde a decisão final ficou para Vossa Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso, com relação à prisão de 5 médicos e funcionários que estariam envolvidos no processo com situações de aborto. E num ato de ira, o Vossa Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso começa a mostrar a cara do Supremo Tribunal Federal. A verdadeira cara do Supremo Tribunal Federal, raras as exceções. Começa a mostrar que em cada cadeira ali, com raras exceções, todos têm interesses. Interesses diferentes dos interesses do povo. Interesses diferentes dos interesses do Brasil, do nosso país. Por isso estamos como estamos. Nesta situação tão difícil, numa crise sem precedentes, pagando a conta. E ninguém está preso. E ninguém vai para a cadeia. E ninguém sequer usa a tornozeleira eletrônica porque diz que não tem. Está em falta. Ou não há recursos para adquirir as tornozeleiras eletrônicas. Aí, na ira do ministro Luiz Roberto Barroso, ele afirma que Gilmar Mendes desonra, desmoraliza e envergonha aquela casa. Casa essa que, como eu sempre afirmo aqui, tem que ser soberana, né? Ela tem que ser homogênea, né? E sempre verdadeiramente com decisões cuja justiça seja cega. Não haja interesses de bastidores que não sejam de fazer justiça. E não a justiça que nós estamos vendo aí, infelizmente, que é a justiça cega que nada vê, que não enxerga, que faz vistas grossas. E aí Vossa Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso, pasmem, me deixou de queixo caído. Afirma em alto bom som, com todas as letras, que Vossa Excelência o ministro Gilmar Mendes desonra, desmoraliza, envergonha aquela casa e não zela pela justiça e ainda afirma, abre aspas, Vossa Excelência não é patriota, só busca interesses
que não é a justiça. Gente, para um bom entendedor, um pingo é letra. E aí, por fim, Gilmar Mendes, querendo retrucar as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, diz a presidente que já tinha encerrado a sessão, ou dado recesso à sessão, porque as coisas estavam realmente imorais, a discussão estava imoral, as ofensas estavam botando ali publicamente situações ocultas daquela casa, que tem que ser soberana. E aí ele diz o seguinte: vou sugerir ao ministro Luiz Roberto Barroso que feche o seu escritório. Para um bom entendedor, um pingo é letra mais uma vez. Então o que percebemos, gente, e me bate um desespero como cidadão brasileiro, como um humilde cidadão que paga os seus impostos em dia, que aos seus 53 anos foi um cidadão reto, cumpridor de suas obrigações, em todos os âmbitos, familiar, 30 anos de casado, profissional, tal. E, assim como eu, tantos outros, tantas famílias de bem, me bate um desespero saber que nós estamos nas mãos destas pessoas. A justiça que nós tanto esperamos, a justiça que nós tanto temos esperança, estão nas mãos destas pessoas. O país, as riquezas do país, a moral do país, estão nas mãos destas pessoas. São elas que vão decidir se vamos passar o Brasil a limpo ou não. São essas pessoas que se agridem em plena sessão do Superior Tribunal Federal. E mais, esse ano é ano de eleições. E nós eleitores, que dizem votamos em democracia e liberdade. Mentira! Mentira, isso não existe. Tudo ditaduras governistas, ditaduras de grupos empresariais, ditaduras de grandes latifundiários, ditaduras até de líderes traficantes, facções criminosas, ditaduras nós vivemos. Porque nós vimos Vossa Excelência o ministro Fux se curvar a uma minoria da área de comunicação ao revogar o parágrafo de uma decisão tomada, soberana. Eu nunca vi um negócio desse. Gente, eu estou assim. Eu que sou limitado, sabe? Eu não sou PhD em ciência jurídica. Eu estou pasmo. Me socorram, por favor, meus amigos, advogados, juízes, promotores de bem, com as vossas opiniões corajosas, porque não é possível. Será que eu sou tão ignorante, tão imbecil, tão idiota assim, que eu estou enxergando coisas que não existem? Que eu estou ouvindo coisas que não estão sendo ditas? Então, famílias,
mais uma vez, mais uma postagem que eu estou encerrando. Famílias, pensem bem, avaliem bem, pesquisem bem. Tomem cuidado, porque vai ser sim, através do voto, o voto que nós consideramos democrático, livre, vai ser sim, através do povo, que nós poderemos passar o país a limpo. Que nós poderemos dar novos rumos a esse país. Um país maravilhoso como o Brasil, de um povo tão maravilhoso, fraterno, de um povo trabalhador. E será através do voto. Então, não vote no malandro, no vagabundo que vocês viram que apareceu lá, apareceu na delação, apareceu lá no processo, apareceu lá no vídeo, apareceu no áudio. Ele apareceu, ele recebeu. O partido dele, distribuiu dinheiro para todo mundo. Não votem nesses caras. Não votem no filho, no neto, na irmã, na esposa. Não votem. Busquem novas esperanças, novas pessoas. Novos cidadãos, cidadãs que de repente podem nos ajudar a dar novos rumos para esse país. Porque se dependermos de políticos, de governos, da área de comunicação, institutos de pesquisas e do nosso poder judiciário, estamos fritos. Estamos na rua da amargura. Só nos resta rezar, e rezar muito, para que Deus possa pôr a mão e nos socorrer diante de tantas injustiças e tantas safadezas, ladroeira e tantos interesses escusos, de bastidores, enfim, gente, coisas cruéis e perversas que só nos prejudicam. Um beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. E desculpa pelo desabafo, mas eu não consigo ficar quieto, eu não consigo. Abraço a todos.